Voltamos com Rede Notícia e agora a gente começa o nosso quadro de entrevistas conversando com o advogado criminalista Paulo Crozara, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Minas Gerais, da OAB. E o assunto é a decisão da primeira turma do STF de manter as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero começar justamente fazendo essa pergunta. No seu entendimento, essas medidas cautelares que foram pedidas, foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes e confirmadas pela primeira turma do STF, diante de tudo que estava se desenrolando, diante de tudo que aconteceu também dos movimentos feitos pela família Bolsonaro em relação a conseguir a adesão do Trump para tudo isso, você acha que as medidas foram tomadas de maneira correta? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, André, boa tarde, Janaína. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa, agradeço o convite. As atitudes do Eduardo Bolsonaro, e agora está sendo imputada uma coautoria com o Jair Bolsonaro, né? Porque quem está fazendo é o Eduardo Bolsonaro. E por que o Jair Bolsonaro tomou essas medidas? Ele está sendo considerado quem está financiando, vamos dizer assim. Parece que ele chegou a enviar uma quantia de 2 milhões, e como incentivador e como financiador. Então, ele seria coautor das atitudes do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E essas condutas está causando um debate sobre quais crimes isso seria. Porque a Lei de Segurança Nacional que foi revogada era uma lei da ditadura. Ela foi revogada e colocaram esses crimes contra a democracia no nosso Código Penal. Foi substituída, vamos dizer assim. Que é esses crimes que todo mundo está respondendo, que é contra a ordem tentar a abolição da ordem democrática, dos poderes constitucionais, a tentativa de golpe de Estado e tudo. E tem esse crime de atentado à soberania. Lá na Lei de Segurança Nacional, falava que você tinha que negociar com governos estrangeiros para que ele declarasse guerra ou atos hostis. Quando transportaram para o Código Penal, eles tiraram a parte atos hostis. Ficou só declaração de guerra. Então, para que se insira nesse tipo penal, você tem que enxergar que o que o Eduardo Bolsonaro está buscando é uma declaração de guerra, uma invasão militar. Se você enxergar isso nas condutas, aí vai encaixar nesse tipo penal de atentado à soberania. Se os atos hostis ainda estivessem no texto, qualquer questão de retaliação econômica, por aí... Estaria fácil. Estaria enquadrado na história. Esses atos hostis podem estar no tipo, desde que o objetivo final seja a guerra. O Eduardo Bolsonaro não se ajuda. Ele falou agora de colocar um tanque, um porta-aviões no Lago Paranoá, de tacar uma bomba nuclear no Brasil. Ele está sendo irônico. Ajuda a enxergar isso. Até porque ele fala que vai piorar, que esse tarifaço é só a primeira medida. E aí tem o crime também de tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Porque aí o tipo fala que você não precisa abolir tudo, né, o Estado inteiro. É você interferir no exercício de um poder constitucional. Esse poder constitucional é o STF, por exemplo. Só que tem que ser mediante violência ou grave ameaça. Violência não tem, por enquanto. Tem a grave ameaça, mas no direito penal a ameaça tem que ser um ato ilícito. O Trump, ele é presidente dos Estados Unidos. Se ele acha que o certo para o país dele é colocar 50% no Brasil, isso não é um ato ilícito por parte dele. Mas nós podemos pensar num ato ilícito por parte de um nacional, um deputado, que é pior ainda, que age para que isso aconteça. E nesse caso eu acho que encaixa sim. É ilícito por parte dele. Porque a nossa Constituição fala lá no artigo 1º ou 2º que o fundamento do Estado brasileiro, inciso 1, soberania. Né? Então, óbvio, a soberania é o fundamento de um Estado. Né? Então, quando um nacional atua para que nossa soberania seja atacada, eu vejo isso como uma atitude ilícita, apesar de talvez não encaixar no crime de atentado à soberania. Mas pode encaixar na grave ameaça, porque é um ato ilícito por parte dele, talvez não pelo Trump. O Trump, ele é presidente, ele foi eleito pelo povo americano, não tem nada a ver com a gente. Mas o Eduardo Bolsonaro é um nacional. Então, eu acho que pode ser uma grave ameaça por parte dele, e aí a gente encaixaria na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e também na coação no curso do processo. Porque a coação no curso do processo também é você, mediante grave ameaça, tentar interferir num processo ameaçando autoridades. E, nesse caso, tem uma ameaça indireta ao STF de punir todo o povo brasileiro até que ele desista da ação, ou até uma ameaça direta, congelar os bens. Né? Tirar visto.
congelar os bens que estão fora do país, né, tirar visto, etc. Então, assim, respeitando as opiniões contrárias que eu sei que existem entre criminalistas, de qual crime que está sendo colocado, eu acho que a coação no curso do processo e talvez essa tentativa também de abolição do Estado Democrático de Direito está configurada, pelo menos a princípio, porque a gente está falando de uma investigação, né? A investigação precisa de indícios para começar, né? Para começar a apuração. Então, indícios para ser, eu acho que com certeza, porque o Eduardo Bolsonaro, mais de uma vez, se declarou orgulhoso de que o tarifaço foi resultado do trabalho dele. Ele colocou isso na rede social, isso para mim é uma confissão. Né? Ele fez várias reuniões a portas fechadas com autoridades americanas. Então, eu vejo, sim, esses crimes e justifica porque são muito graves. Né? Nós estamos falando aí de um ex-presidente que está sendo julgado por um golpe de Estado e ele está tentando, na força, na marra, interferir no julgamento. Então, já tem um julgamento e você tenta interferir, então nasce uma nova investigação. Então, eu acho que, principalmente, Jair Messias Bolsonaro, que é quem está respondendo e pode ser preso por esses crimes, que ele está sendo julgado, ele continua a reiteração delituosa, que a gente chama, mesmo no curso do processo. O processo não foi suficiente para ele parar. Bom, doutor... Nossa, eu falei demais. Não. A gente vai saber de toda essa situação, inclusive dessa situação por ele estar fora do país, se interfere ou não, se ele for criminalizado ou não, mas eu vou pedir para você aguardar para responder depois do intervalo, tá certo? Tá, beleza. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes conversando com o advogado criminalista Paulo Crozara. Estamos de volta aqui no Rede Notícia, 12h48. Vamos continuar o papo com o advogado criminalista, o Paulo Crozara, para a gente poder entender todas essas decisões do Supremo, de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também contra outros membros da família, como o caso do Eduardo Bolsonaro. A gente terminou o bloco levantando a bola sobre o que o Bolsonaro está fazendo lá fora pode ser alvo de algum tipo de criminalização contra ele, algum tipo de medida efetiva. A gente já viu a determinação de algumas medidas cautelares no âmbito financeiro, bloqueio de não pode fazer PIX, e algumas outras medidas. Isso já é o início da criminalização do que o Eduardo Bolsonaro estaria fazendo lá no exterior, né, doutor? Isso, exatamente. Como eu comecei a falar na outra fala, né, o Jair Bolsonaro ele é coautor do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. A investigação, vamos dizer, o investigado principal é o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro como financiador e incentivador. Mas ele é, sim, investigado. Só que as cautelares pessoais, que a gente chama, essa que limita a liberdade, não iam atingir ele, né? Ele está lá nos Estados Unidos. Então, o que o Alexandre de Moraes, né, a primeira turma do STF, né, está determinando são cautelares que a gente chama de reais. Reais é que tem a ver com os bens, né? Então, quando bloqueia bens, bloqueio de PIX, é o que a gente chama de cautelares reais, que aí sim atinge ele, né? Porque as cautelares pessoais vão determinar, coloca a tornozeleira. Eu imagino o vídeo que ele ia gravar no YouTube dele, se ele estando lá nos Estados Unidos, o governo brasileiro ou o Congresso tem alguma forma de pedir a repatriação dele, a volta dele para o Brasil? Ou isso não existe, essa possibilidade? Existe, para né? responder aqui, né? O STF ele pode determinar a prisão e inserir ele no que é chamado de onda vermelha da Interpol, né? Que é quando esses países que são signatários da Interpol e também pode ter tratados bilaterais entre o Brasil e o outro país que existe nos Estados Unidos, pedir diretamente para que esse nacional que está tem uma ordem de prisão contra ele aqui no Brasil, ele seja deportado e repatriado aqui. Só que, pelo clima político que nós vemos, essa deportação tem que passar pelos trâmites e tem que ser autorizado pela Justiça americana. Normalmente, é a Suprema Corte do país que faz isso. No clima político que nós vivemos, eu considero praticamente impossível que isso seja levado a cabo pelos Estados Unidos, porque ele está sendo tratado quase como um refugiado, né? Eles não vão fazer isso. Então, o STF sabe disso. E, além disso, por conta do Eduardo Bolsonaro ser deputado federal, ele também goza do direito do foro privilegiado. Para a prisão dele ser autorizada, teria que passar pelo Congresso. Exatamente, porque quando você está licenciado, você está no cargo ainda. Você não só está exercendo a função, mas você tem todas as prerrogativas do cargo.
Então, sim, teria que passar pelo Congresso, o que já seria mais uma barreira. E eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, que o STF está nem falando disso, né? Isso não está nem sendo falado, está sendo discutido a prisão do Jair Bolsonaro. E aí é que tá, vamos puxar a questão da prisão do Jair Bolsonaro, né? As medidas cautelares colocavam restrições ao Bolsonaro. Se fizer isso, estou descumprindo uma medida judicial. Isso pode acarretar numa prisão. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações da defesa do Bolsonaro sobre os acontecimentos de ontem. O senhor acredita? Muito se fala, o burburinho hoje em Brasília, as redações estão todas de plantão, que pode sair essa prisão do Bolsonaro do dia para a noite. O senhor acredita que isso pode sair ou o Supremo deixaria um pouco mais em banho-maria, esperando o resultado do julgamento, como foi o caso do presidente Lula, para que ele fosse preso depois de um julgamento, depois do trâmite todo, do trânsito em julgado? Eu vou até completar. Você acha que ele está forçando essa prisão preventiva com essas atitudes dele? Olha, essa questão de sempre dobrar a aposta é bem comum dos bolsonaros, né? Vocês têm uma coisa, eles vão só se complicando e eles vão dobrando a aposta. Eles estão apostando ali na mobilização do governo americano, na mobilização popular e tudo, o que pode sim levar à prisão e fica parecendo que ele quer a prisão dele. Eu acho que isso entra no cálculo. Se vai ser decretada a prisão preventiva ou não, é muito difícil falar. Eu acredito que, de fato, isso entra no cálculo. Quando você prende preventivamente em um processo que envolve tantas questões políticas, você pode transformar a pessoa num herói, num mártir, porque ele está preso sem julgamento. Para a pessoa leiga, para a população, fica parecendo que você está perseguindo, né? Já tem esse discurso por aí. Então pode ser que eles segurem a prisão preventiva. Eu acho que é um cálculo que pode sim ser feito. Ele segura a prisão preventiva porque ele está na boca, né, de ser preso para cumprir pena, depois de um julgamento que ele é declarado culpado. Né? Nós vemos aí, a gente está com um prazo para alegações finais, se eu não me engano agora, do delator, do Cid, depois vai abrir prazo para alegações finais da defesa e já marca a sessão de julgamento. Então, assim, até setembro, se ele for declarado culpado e tudo indica que sim, ele vai ser preso. E ele vai ser preso para cumprir pena, que é muito diferente de ser preso preventivamente. Então, eu acredito, assim, que o STF pode, se ele não continuar, né? Porque se ele ficar forçando, talvez ele seja preso mesmo. Mas se ele aquietar, talvez eles vão segurar para prender ele, para cumprir pena, declarado culpado, falando, você é um criminoso, você está preso. O que é muito diferente para um leigo de quando a pessoa está presa sem julgamento nenhum. E, doutor, ontem a primeira turma teve a votação da primeira turma e o Fux votou contra nessas medidas cautelares. Como é que você avalia essa decisão do Fux de votar contra? Ele falou que deixa disso, está sendo muito rígida essas medidas cautelares, que não precisava disso. Vamos simplificar aqui o que ele disse. Como é que você avalia isso? Precisava realmente ou não precisava? O Fux é um caso assim que chama atenção. Durante a Lava Jato, talvez ele tenha sido o mais duro dos ministros do STF, sabe? O Fux, ele já foi chamado de Bolsonaro de toga, né? Se tem um ministro do Supremo que é bandido bom, bandido morto, é o Fux. Ele não teve o visto revogado, né? Suspenso, inclusive. Exatamente. Né? Se tem alguém que sempre teve esse diálogo com o campo bolsonarista, que embarca nessas ideologias de direito penal máximo, de direito penal do inimigo, que a gente chama, que é tratar o réu não como um sujeito de direito, mas como inimigo, sempre foi o Fux, né, ali no STF. E agora ele se diz muito garantista, né? E só demonstra assim, um caráter bem político, né? Como que nenhum juiz é neutro. Né? Como isso aconteceu lá atrás com a Carmen Lúcia no mundo do pensamento sobre garantir o trânsito todo julgado ou prender em segunda instância. Tinha um entendimento, chegou na hora de votar, mudou o entendimento, o Lula foi para a prisão lá atrás. Isso já aconteceu também. O STF, na época de Lava Jato, foi emparedado, vamos dizer assim, pela opinião pública. E a Carmen Lúcia, você vê que são as coisas, ela foi indicada pelo Lula, né? Daqui de Minas Gerais, professora da PUC-MG. E ela manobrou, né, para manter a prisão do Lula na época, porque tinha um entendimento que se eles votassem a ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, o resultado seria para revogar essa prisão em segunda instância. Os ministros já acabou depois voltando, né? Que quando fosse votado para todo mundo, nós vamos votar para liberar. Mas se for um caso específico, a gente vai seguir a jurisprudência atual.
ela sabendo disso, ela colocou o HC do Lula para ser julgado na frente das ADPFs. Né? Então, ela manobrou. Né? Então, você vê que, assim, a Suprema Corte, ela é uma corte política, elas são indicadas pelos presidentes, né? E como o clima político muda os julgamentos, né? Isso até é uma questão, acaba afetando a legitimidade da própria corte, né? Essas idas e vindas o tempo todo, mas ele não parece muito preocupado, não. De acordo com o que interessa a eles, igual o Fux agora virou o garantista da turma dele, né? Que era um papel muito do Gilmar Mendes, né? Na Lava Jato talvez tenha sido, exatamente. Professor, muito obrigado, doutor. Muito obrigada. Obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos, viu? Sempre eu que agradeço, eu fico à disposição. A gente, aqui no Obrigado. Rede Notícia. Verdade. Volte sempre. Tá bom, muito obrigado. Termina aqui o nosso Rede Notícia. Agradecendo a você, sua companhia que está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, no YouTube, no tvhorizonte.oficial e nos ouvindo na América FM e também na Cultura M. Nos siga, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. É verdade. E YouTube também, gente. Não esquece de se inscrever no YouTube, canal Rede Notícia TVH. Tem também a TV Horizonte.oficial. E agora uma novidade boa, né? Spotify. Nós estamos também lá, né, André? Exatamente. É só você olhar lá, Rede Notícia Entrevista, e você acompanha todas as entrevistas no Spotify, no formato podcast. Agora você fica com o Júnior Brasil. Presta atenção, gente. Você acredita? Tem ex-presidente do Clube Mineiro que gastou dinheiro do clube com viagem que não devia e uns remedinhos aditivos. Deixa quieto. Júnior Brasil na sequência aqui pela tela da TV Horizonte e no som da América FM e da Cultura M com o Bola na Rede, as novidades do mundo da bola. Até amanhã. Boa tarde. Tchau, tchau. Fica com Deus.